eternamente ao teu lado, pois eu pequei contra ti. Por pensamentos e ações, palavras e ingratidão, livra-me do mal das tentações. Senhor, perdoa-me por tudo. Dá-me tua graça e o teu amor, e seguirei o teu caminho, na ordem do meu Salvador. Em tuas mãos o meu espírito será entregue estando aflito, pois a tua fortaleza me livrará da incerteza. Tu me remiste, ó meu Deus, me alegrarei e bendirei na eternidade que terei. Fiel amigo, assim serei. Tu me remiste. Boa noite a todos que estão presentes aqui na casa do nosso Deus e a todos também que nos acompanham pela internet nesse culto, no primeiro domingo na Quaresma, esse tempo especial de reflexão, de arrependimento e de caminhada com Cristo, passando pela cruz até a ressurreição. A palavra de Deus nos lembra vários eventos com 40 dias de chuva do dilúvio, 40 anos do povo de Israel no deserto, 40 dias de arrependimento, que é o tempo que Deus dá a Nínive, 40 dias de Elias na caverna, 40 dias de Jesus no deserto, e hoje lembramos a sua tentação, 40 dias para você preparar o seu coração para a ressurreição. E vamos juntos então percorrer esse tempo de Quaresma, que demonstra o amor de Deus nos conduzindo pelo deserto até a ressurreição, no novo e vivo caminho conquistado e aberto por Jesus. É uma caminhada de vitória que Deus nos dá também nesse tempo especial de Quaresma. Sejam todos bem-vindos e que Deus nos conduza e abençoe também nesse culto. Nós queremos iniciar o nosso culto cantando o hino 77 do Inário Luterano com a melodia do 363, Tem Compaixão de Mim, Senhor. 77 com a melodia do 363. Pode sentar, irmãos. Agradecemos, ó Jesus, porque morreste lá na cruz. Teu santo sangue é que nos traz justiça e verdadeira paz. Jesus, vero homem, vero Deus, ó, vem salvar os crentes teus, liberta-nos do eterno horror
estende-nos a tua mão, alívio dá e proteção, e sobre a cruz possamos ter real consolo no sofrer. Certeza plena tu nos dás, de que jamais nos deixarás. Tu és o guia que conduz pela aflição a eterna luz. Convido os irmãos a se colocarem em pé e nós invocamos o nome do Deus a quem adoramos, em nome do qual fomos batizados e também proclamamos nesse culto. Iniciamos este culto em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amados do Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos conceda o seu perdão. O salmo de hoje é o Salmo 25, que é um salmo de confissão, é um salmo de arrependimento, um salmo de entrega e confiança nas mãos do nosso Deus. E por isso utilizamos esse salmo de Davi, pedindo auxílio divino, como nossa forma de confissão, de modo também responsivo. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas, Guia-me na tua verdade e ensina-me. pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores Guia os humildes na justiça. e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Para os que guardam a sua aliança e os teus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Amados irmãos e irmãs, diante de Deus eu vos pergunto, assim como Davi confessa o seu pecado e a sua confiança no amor e perdão de Deus, também somos chamados ao arrependimento, a nos colocar diante de Deus humildemente arrependidos, pedindo o seu perdão. Por isso pergunto, é esta a vossa sincera confissão, de que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, de que credes em Jesus Cristo como vosso único e suficiente Salvador, e que quereis também corrigir a vossa vida pecaminosa com auxílio e força do Espírito Santo? Se é, afirmai-o dizendo assim. Sim. Em virtude desta confissão, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a todos vocês a graça de nosso Deus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Perdoados e com o coração aliviado e alegre, nós glorificamos ao nosso Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem
piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. O Senhor seja convosco. E com o teu espírito. Feche seus olhos e oremos ao nosso Deus. Onipotente Deus, estamos na tua presença gloriosa para uma caminhada também de reflexão e de vida contigo através de Jesus Cristo. A caminhada da Quaresma, a caminhada que passa pelo sofrimento e morte de Cristo, mas que alcança a certeza da ressurreição e da vida eterna, quando também, ó Deus amado, Cristo venceu a morte por nós, o pecado por nós, o inimigo maligno por nós. E por isso, entregues nas tuas mãos, como teus filhos, herdeiros da tua salvação pela fé em Jesus. Estamos reunidos aqui para mais um momento de culto, para ouvir a tua palavra e sermos edificados, fortalecidos, e para render, ó Deus e Pai, nosso tempo, nossa vida, nossos dons e bens que recebemos de tuas mãos graciosas. Receba, Senhor, o nosso culto de adoração, o nosso culto de entrega e abasteça-nos com a tua palavra nessa comunhão de vida que nos dás em Jesus. Abençoa cada irmão e irmã aqui presentes, aqueles que não puderam vir e também aqueles que nos acompanham pela internet, que todos sejam abençoados com o teu Espírito através da tua palavra e aqueles que aqui estão também com a comunhão da Santa Ceia. Em nome de Jesus, tudo isso entregamos a Ti, pedimos e agradecemos. Amém. Podem sentar, irmãos. Queremos ouvir as duas leituras bíblicas, a do Antigo Testamento e da Epístola. A leitura do Antigo Testamento é o clássico texto em que Deus põe Abraão à prova, uma prova muito difícil, e é o texto base para a nossa reflexão desta noite. E a leitura de Tiago mostra a origem do mal e também do bem. E Tiago afirma que Deus não tenta ninguém, e ninguém deve dizer que Deus o tenta, mas Deus promove também a provação, assim como Abraão, para fortalecer-nos na fé. Eu convido os dois leitores escolhidos que venham à frente para fazer as leituras bíblicas. Gênesis 22, 1 a 18, Tiago 1, 12 a 18. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tendo e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse:
Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso, pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí disse: até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Até aqui a leitura. A promessa que Deus faz no versículo 18, nela serão benditas todas as nações da terra, é a promessa que é cumprida em Jesus, quando todos os povos do mundo são abençoados em Cristo, a descendência de Abraão. Nós queremos ouvir então Tiago 1, 12 a 18, texto também bastante instrutivo para a nossa vida cristã. Tiago capítulo 1, versículo 12 até o versículo 18, onde lemos: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Assim termina a leitura da epístola. Obrigado aos irmãos pela leitura. E esse texto do apóstolo Tiago, ligado também à perícope de hoje e ao texto do Antigo Testamento, e também ao texto do Evangelho que leremos daqui a pouco, ele revela esta questão da provação e da tentação. Tiago diz que bem-aventurado é aquele que suporta as provações e as atravessa. Deus lhe garante a coroa da vida, conforme também lhe prometeu. E Tiago afirma, assim como toda a Escritura, que não é Deus que tenta. Deus não é a origem de tentação alguma, mas de provação sim. Por isso a nós cristãos é importante também sempre lembrar a diferença entre provação e tentação. E eu gostaria de olhar aqui rapidamente essas diferenças em alguns pontos importantes também que esse texto nos apresenta. O que é tentação? Tentação é onde o diabo atua. Ele atua com propósitos de nos destruir. Provação é onde Deus atua. E isso o texto de Tiago deixa muito claro também, bem como toda a Escritura. Tentação visa a prática do pecado. Quando alguém é tentado e é pelo diabo, é para que peque, é para que se perca, é para que morra. Provação visa a santificação, aperfeiçoar a nossa vida diante de Deus, provando-nos e fortalecendo-nos e exercitando-nos na fé. Tentação visa a derrota do cristão, sua destruição. Provação visa o crescimento, com o exercício também da vida cristã. Tentação é escolhida e acolhida pela natureza humana pecaminosa. O diabo tenta, o mundo tenta, mas é o nosso pecado que é a chave, a porta de entrada para a tentação ter efeito e sucesso em nós. É a natureza humana pecaminosa que escolhe também praticar aquilo que a tentação propõe. Provação é vivida pela fé.
olhamos para as provações, vivemos as provações e vivemos pela fé, também atravessando e vencendo para aperfeiçoar-nos na vida cristã. Um exemplo disso talvez seja esse momento de pandemia, né? Quando as duas coisas parecem andar juntas. O diabo procura fomentar no coração das pessoas reclamações, blasfêmias contra Deus. Onde está Deus que não cuida disso, deixa cristãos morrerem? Onde está Deus que permite uma doença que não tem cura ainda, que ninguém sabe direito ainda aonde vai dar isso? Já o cristão, mesmo na fraqueza de sua fé, nesse momento de provação, ele recorre a Deus, ele confia, é exercitado a se agarrar nesse Deus que o liberta e salva, e que nem a morte separa do amor de Deus. E a tentação leva ao sentimento de independência em relação a Deus. Toda tentação quer levar a pessoa a achar que não precisa mais de Deus. E quando ela peca e ela não quer encarar a Deus, a negação de Deus é um caminho que é mais comum. Se esconder, negar que Ele exista, negar seus mandamentos, isso a tentação encaminha a pessoa. Já a aprovação aperfeiçoa a fé e aproxima o crente de Deus, para que em seus braços vença, em seus braços seja exercitado na fé. Então vamos lembrar sempre isso, né? De onde vem, quais são os objetivos de tentação e provação. E as duas às vezes caminham bem juntas. E a gente precisa ter discernimento e estarmos unidos a Cristo para termos a certeza de que nele somos mais que vencedores e vencemos as tentações e somos aperfeiçoados nas provações. E eu queria convidar vocês a cantarmos um hino em preparação para a leitura do Santo Evangelho, um hino em que o apóstolo Paulo fala disso, que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em preparação ao Evangelho, cantamos esse hino. O Santo Evangelho para esse primeiro domingo na Quaresma é de Marcos 1, 9 a 15. Marcos capítulo 1, 9 a 15, que começa
no ministério de Jesus após o seu batismo, também a sua tentação e a sua pregação. Eu convido os irmãos que puderem se colocar em pé, em reverência ao Santo Evangelho. Marcos 1, versículos 9 a 15. Onde lemos: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Assim termina a leitura do Santo Evangelho para esse domingo, primeiro domingo na Quaresma. Nós queremos, junto com todos os cristãos da face da terra, testemunhar e também proclamar a nossa fé nas palavras do credo apostólico, conforme a projeção. Confessemos nossa fé cristã todos juntos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar, irmãos. Em preparação à mensagem da palavra, nós cantamos o hino 293 do Inário Luterano, Em Jesus Amigo Temos. Em Jesus amigo temos, que sofreu a nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração doído, doce paz, consolação. Ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe na reflexão de sua palavra neste dia, onde extraímos do Antigo Testamento a leitura de Gênesis 22, 1 a 18, o tema Sacrifícios que agradam a Deus.
Que Deus abençoe a nossa reflexão, que Deus abençoe a nossa vida, que Deus nos instrua e também nos leve sempre a promover e a realizar sacrifícios agradáveis a Ele. Que Deus abençoe a todos nós assim hoje e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, sacrifício é uma coisa que muita gente não gosta de fazer. Mas o tempo todo nós somos levados a sacrificar alguma coisa. Às vezes involuntariamente, às vezes de uma maneira muito errada, e isso sempre traz também, às vezes, muito prejuízo para nós. Mas há sacrifícios que são bons e agradam. Sacrifícios ruins, muitas vezes, é aquilo que nós fazemos com o nosso tempo. E sacrificamos, às vezes, a família, utilizando o nosso tempo para tantas coisas diferentes daquilo que é o propósito que Deus nos permite dar também para nos dedicarmos. Sacrificam-se muitos pelo trabalho excessivo, outros por projetos de conquista de bens, e assim sacrificam coisas preciosas em sua vida, não aproveitando da maneira correta, adequada, saudável, aquilo que Deus também lhes concede. Mas, via de regra, sacrifício não é uma coisa tão boa aos ouvidos humanos. Há sacrifícios também no campo religioso, e muitos são levados, especialmente nesse período da Quaresma, a sacrifícios ritualísticos, a questões ativistas de fé e religiosidade, e que muitas vezes não levam a nada, são bastante superficiais. Me incomoda um pouco quando a igreja cristã, ao destacar temas temporais como Quaresma, Advento, Natal, as pessoas focam muito nisso apenas naquele momento. E talvez um dos períodos mais lembrados assim para um ritual religioso seja a Quaresma. Quando muitos acham que nesses 40 dias tem que viver um arrependimento diferente, especial, porque lembra a caminhada de Cristo para a cruz. E isso não é verdade. Aquilo que Deus nos instrui a fazer nesse período, que nos lembra com força essa temática de caminhada de Cristo desde o seu batismo, desde a sua tentação no deserto, iniciando o seu ministério até a morte de cruz, e se passam 3 anos, lógico, desde o seu batismo, é todo o seu ministério nesses 40 dias finais, para que ele assuma a cruz e ressuscite para nos dar a vida eterna, é uma lembrança para que nós vivamos a certeza do que aconteceu conosco. No entanto, se sacrificar apenas por 40 dias não é o propósito de Deus em nossa vida. É o ano todo que precisamos lembrar que precisamos nos arrepender, crer nessa caminhada firme, decisiva de Cristo, a cruz do Calvário para nos salvar. Também é o ano todo que lembramos o grande presente que Deus nos deu no Natal, é o ano todo que lembramos a ressurreição. Por isso até colocamos no início essa chamada, né? Nós já estamos olhando para o final dessa caminhada, quando celebramos a vitória, a ressurreição de Cristo, ao final dos 40 dias de Quaresma. E a gente é lembrado também que a vida cristã é um exercício de fé, de provação, enfrentando as tentações e vivendo as provações e vencendo com a força que Deus nos dá, sempre que estamos em comunhão com Ele. Mas Deus nos chama, todos os dias, em todos os tempos, a também vivermos uma fé autêntica e verdadeira e assim vivermos alguns sacrifícios. Sacrifícios que demonstram, que exercitam a nossa fé e que nos colocam também numa comunhão. Não por méritos nossos, mas por aquilo que Deus também nos dá, nos propõe, nos alimenta e fortalece. Mas a Bíblia traz relatos de sacrifícios bastante difíceis que Deus pede aos seus servos. No Antigo Testamento, o sacrifício de animais era obrigatório para se receber perdão dos pecados. E Deus não queria apenas um ritual. Deus não queria apenas que as pessoas matassem animais e dissessem aqui, eu estou apresentando uma morte, como o Senhor pediu, para receber o meu perdão. Não, Deus queria que antes de uma morte de animal oferecida em sacrifício, houvesse arrependimento verdadeiro e uma dedicação e uma entrega como Ele também determinou.
Mas o sacrifício pedido a um servo especial é um tanto estranho para se entender e para se aceitar. O texto do Antigo Testamento mostra Deus pedindo o sacrifício de Isaque a seu pai Abraão. E esse texto, ele balança a mente, o coração de muitas pessoas que não conhecem o todo da história e que olham para esse pedido como algo realmente absurdo, ridículo, e que não condiz com a atitude de Deus em toda a história, em todos os relatos bíblicos. E nós somos chamados também a nos perguntar se Deus tinha direito de fazer esse pedido a Abraão, se isso de fato foi algo realmente bom, como nós, como igreja cristã, ainda lidamos com isso, porque a dúvida de muitas pessoas leva também a acusar esse Deus de pedir algo tão sério, tão absurdo. Mas nós, ao olharmos para esse texto, nós vemos uma prova de fé, não uma tentação. E aí esse texto me lembra uma coisa bem interessante, né? Tinha uma Bíblia, uma versão bem antiga, que tinha esse título em negrito aqui, Deus tenta a Abraão. É uma versão muito antiga, né? E esse título em negrito, eu já disse algumas vezes para vocês, ele não faz parte do texto bíblico. Ele é uma questão editorial para mostrar o que vem nessas partes do texto. Olha, nós vamos estudar esse tema aqui agora, mas faz parte da edição, daquela tradução, daquela editora. E a Sociedade Bíblica coloca isso. Então, uma versão muito antiga tinha assim, né? Deus tenta Abraão. E aí, no estudo bíblico, o irmão uma vez levantou que Deus tenta, sim. A gente estava exatamente conversando sobre essa questão, né? Que Deus não tenta, é o diabo que tenta. E ele disse, não, Deus tenta. E ele falou assim, está na Bíblia. E, de repente, ele abre a Bíblia dele e aquela Bíblia era essa versão. E, lógico que isso foi mudado logo depois, porque era um erro editorial de algumas versões antigas. O texto de Tiago hoje lembra isso. Deus não tenta ninguém. E muito menos tentou a Abraão naquele evento tão difícil, em que ele pede a ele que leve seu filho e o sacrifique no Monte Moriá. Abraão, com o coração apertado, mas cheio de fé, temente a Deus, não discute isso. Sentia-se agradecido a Deus, confiante nesse Deus. Afinal, conhecemos a história dele, ele era um velho, sua esposa já era de idade muito avançada e estéril, sem nenhuma condição de procriar. Isso, nos tempos antigos, era muito difícil para uma família. Ter filhos era sinal de honra, de bênção, de prosperidade, de pessoas que cuidariam da fazenda, das terras. Não ter filhos era visto como uma maldição por muitos. E Abraão estava nessa situação, já em idade muito avançada, sem filhos para herdar os seus bens, sem filhos para herdar o seu nome. E Deus lhe promete um filho. Deus lhe promete que ele teria um filho, e desse filho, a descendência dele seria enorme, e seriam abençoadas todas as famílias, todos os povos da terra. E é esse filho que Deus dá a Abraão e a Sara, Isaque. E agora ele pede que Abraão sacrifique esse filho. É lógico que do ponto de vista da lógica, o Deus Criador, que tem poder e direito sobre a vida e sobre a morte, tinha todo o direito de pedir isso. Pedir o filho de volta, pedir aquele que ele presenteou aquela família, mas era dele, como promessa para Abraão e Sara, mas pertencente a ele, na aliança com ele. Contudo, isso não era comum da parte de Deus. O Deus que condenava o sacrifício de pessoas no Antigo Testamento, praticado por povos pagãos. Outros povos matavam gente em sacrifício aos seus deuses falsos, em rituais diabólicos, entregando pessoas à morte para agradar seus deuses inventados. Mas o Deus verdadeiro não. Ele nunca aceitava sacrifícios desse porte. E por isso é muito estranho ele pedir isso a Abraão. E quando as pessoas que não creem nesse Deus e querem acusar esse Deus encontram nesse texto razão para isso, para essa situação que Abraão vive, nós não somos chamados a ser advogados de Deus, a defendê-lo, mas a olhar para tudo o que acontece nesse texto,
para tudo que de fato está envolvido nesse texto. Não é um pedido de sacrifício, e sim uma prova de fé. Não é algo que muda a cabeça, a mente de Deus, para agora agir como Deus falso que os povos pagãos tinham, mas para mostrar o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Deus convida Abraão para uma prova de fé e Abraão não nega esse convite. Abraão segue firme, confiando nesse Deus. Alguns dizem assim que Abraão podia até crer na ressurreição e saber que Deus ressuscitaria Isaque logo após a sua morte. Mas isso não está no texto. Ele podia até acreditar nisso. Podia até crer como nós cremos, mas não é o que está no texto. O que está no texto é que Abraão creu em Deus, creu plenamente, e ia até o fim no seu propósito, mas com uma confiança de que Deus mudaria aquela situação. Quando Isaque pergunta, pai, cadê o animal que vai ser morto? Está aí a lenha, está aí o fogo, está aí a faca, mas e o animal? E não tinha animal. E ele diz, Deus proverá. Deus irá providenciar. Era a sua fé, era a sua confiança. E quando Abraão vai executar a ordem que Deus havia lhe dado, o próprio Deus intervém, não permitindo a morte de Isaque, mas providenciando, provendo um cordeiro para ser sacrificado naquele sacrifício, naquele holocausto. Se olhamos só parte do texto, vamos olhar um Deus injusto, um Deus cruel, um Deus como os deuses pagãos, que pede sacrifício de gente, que não se importa que um homem mate o outro. Mas se olhamos o todo, vemos um Deus misericordioso, que interfere na morte, que salva da morte. E esse texto e essa ação de Deus, não só para provar a Abraão, mas para deixar registrado na história que ele cuida dos seus, é do Deus que providencia salvação no momento certo. Essa interferência para livrar Isaque da morte, providenciando um substituto naquele animal, como era o costume do culto de sacrifício a Deus, é a interferência que Deus faz na história de todos nós, quando envia o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Sim, esse Deus que para muitos é injusto e cruel, esses que não olham a história toda, é o Deus que pratica uma justiça cruel aos nossos olhos, mas por nós, enviando o seu Filho para ser sacrificado por nós, não poupando o seu próprio Filho para nos dar o perdão e a salvação. O filho de Abraão foi poupado, nós, os filhos de Deus, somos poupados, os nossos filhos são poupados, mas o Filho de Deus não é poupado. É levado até o fim em sua morte, é levado até o fim em seu sacrifício redentor por nós pecadores. E isso era algo que demonstra o amor pleno de Deus por todos nós. O texto do Evangelho de hoje narra Jesus no seu batismo e depois na tentação. Jesus sendo provado pelo próprio diabo. O diabo tirando uma onda com Jesus, fazendo gracinha com ele. Marcos é mais sucinto e passa direto pela tentação, mostrando dias e a tentação feita pelo próprio Satanás, mas Mateus especifica claramente cada ponto da tentação. E conhecemos essa história em Mateus 4, quando o diabo tenta zombar de Jesus, quando o diabo tenta humilhar Jesus, com o propósito de fazê-lo desistir de sua obra de salvação. Mas Jesus o vence lá no deserto, e o vence plenamente na cruz, quando morre pelos nossos pecados. A Quaresma nos lembra isso, essa caminhada determinada do nosso Salvador, do nosso Deus, para cumprir a vontade plena do Pai e se entregar em nosso lugar. Não só por Isaque, que foi poupado da morte, mas por cada um de nós, pecadores. Deus pediu a Abraão uma prova de fé na entrega e dedicação de seu filho a Deus. Abraão cumpre essa prova, está disposto a ir até o final, mas Deus, graciosa e de forma amorosa, interrompe isso, tendo cumprido o objetivo na vida de Abraão.
A pergunta que esse texto também nos traz é: Deus pede que nós sacrifiquemos nossos filhos? Deus pede que nós levemos nossos filhos em sacrifício a Ele? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Sacrifício nosso, cristão, e sacrifício dos nossos filhos também. Eu queria especificar isso. Quando nós sacrificamos nossos filhos na pia batismal, quando nós os matamos para o pecado e para o mundo, e damos a eles, nesse ato de Deus, a fé salvadora para a vida eterna. Quando nós sacrificamos tempo para criar os nossos filhos na educação cristã, aquela que Paulo diz a Timóteo: desde pequeno você sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Aí vocês vão olhar para mim e dizer assim: pastor, mas isso não é sacrifício? Será que não? Será que não é? O coração verdadeiramente crente, ele tem vontade de estar na presença de Deus. Ele tem vontade de ouvir a palavra de Deus. Ele tem vontade de viver essa comunhão que vocês estão vivendo agora, que muitos irmãos vivem constantemente. Mas e aqueles que acham que ir à igreja é um sacrifício? Sacrifício de tempo, de lazer, sacrifício de tantas coisas para estar na presença de Deus. Aqueles que não querem mais essa comunhão, aqueles que não sacrificam tempo para dedicar uma vida de oração aos seus filhos, à sua família. Aqueles que de longe não estão nem dispostos a subir nenhum monte, e não precisa subir em monte nenhum mais, mas de trazê-los à presença do Deus verdadeiro. Deus continua pedindo os nossos filhos. Deus continua nos pedindo que tragamos os nossos filhos a Ele, não para sacrificá-los com a morte, e não para fazer provas de fé a nós, mas para demonstrar uma fé naquele que nos uniu a Deus, Cristo Jesus, nessa comunhão através de sua palavra, seja na escolinha bíblica, seja no culto, seja em casa no momento de oração. Deus quer que nós levemos nossos filhos a Ele, que sacrifiquemos o nosso tempo para o mundo, que sacrifiquemos o nosso tempo para as coisas que nós às vezes priorizamos, para entregar nossos filhos e família e a nossa vida a Ele. E quantos não estão dispostos a fazer isso? Quantos sacrificam o tempo com a família para trabalhar, para se divertir, para desfrutar os seus próprios prazeres, sacrificam coisas de valor que não recuperam mais, e quantos sacrificam também a sua vida, não entregando a Deus, mas ao pecado, às tentações, e assim caminham também para uma morte e condenação. Deus nos convida também a estarmos na presença dEle, não num ativismo religioso, por favor. Vir à igreja não pode se tornar algo mecânico, ouvir e ler a palavra não pode se tornar algo banal na nossa vida, mas algo que nos edifica, que nos fortalece na fé. Tirar tempo para a palavra de Deus, para a comunhão cristã, pode ser um sacrifício para coisas que gostamos, mas é algo que nos fortalece, que nos edifica e que nos dá também a certeza do amor e da graça de Deus em nossa vida a cada dia. Abraão foi provado e não cedeu, se entregou a Deus plenamente em confiança. Jesus foi tentado e não cedeu, venceu por nós, indo até o fim, mais longe do que Abraão e qualquer outra pessoa, entregando-se à morte por nós. Somos também tentados a cada dia pelo nosso pecado, pelo mundo e pelo diabo, mas fortalecidos em Cristo, somos mais que vencedores, agarrados a Ele, vivemos também a vitória que Ele nos conquistou, não só naquele deserto, mas especialmente no final dessa caminhada de Quaresma, quando Ele entregou sua vida para perdoar os nossos pecados e quando Ele ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Somos agraciados também com a leitura da palavra de alguém que viveu momentos muito difíceis e especiais diante de Deus. E não é Abraão,
é o salmista de hoje. E na quarta-feira, quando também se tem as leituras da quarta-feira de cinzas, nós temos classicamente o Salmo 51, que é o Salmo de Davi, onde ele diz que sacrifícios agradáveis a Deus não são a morte de animais, mas é um coração verdadeiramente arrependido. Jesus, ao enfrentar a tentação e vencê-la, prega o Evangelho de Deus e nos convida a um sacrifício da racionalidade e uma entrega à fé, quando ele chama todos a se arrependerem e a crerem no Evangelho. Esse Evangelho que é loucura para muitas pessoas, mas é a vitória, é a salvação para todo aquele que crê. Sacrifício que agrada a Deus é um coração arrependido e que se entrega àquilo que Ele providencia em Cristo. Sacrifícios que oferecem apenas um ritual banal de vida espiritual não agradam a Deus. Algo que apresenta algo externo apenas e não de dentro do coração não agrada a Deus. Em toda a palavra ele declara isso. No Salmo 50, quando ele chama o seu povo a um culto real e verdadeiro, ele fala dos animais e diz assim: se eu tivesse fome eu não pediria a vocês, tudo é meu. Os animais que eu peço em sacrifício são para vocês demonstrarem fé e o que vem de dentro de vocês. Agora, se não vem de dentro, eu não quero. E Davi, reconhecendo todo o amor, a graça e o perdão de Deus, ele mostra isso, afirma isso, que o sacrifício que agrada a Deus é um coração puro, arrependido, temente, confiante no amor e na graça do nosso Deus. Que Deus nos conduza aos sacrifícios que agradam a Ele. Não apenas a isto aqui. Eu, na verdade, não gosto muito dessas figuras. Eu procurei no meu HD, não achei muita figura. Eu queria achar a escolinha bíblica, não achei, né? Porque a gente lembra também, e eu não quero nem apontar, porque está tão notório, né? Quando a gente olha para essas fotos e vê que essas pessoas não estão mais aqui, a maioria delas, é uma das coisas mais tristes na igreja luterana, se olhar a foto de confirmação, né? Uma estatística que mais da metade dos alunos evapora da igreja depois da confirmação. Não estão dispostos a sacrificar seu tempo e sua vida para viverem a comunhão com Deus. Mas isso aqui também vale a pena, porque é o momento em que nós, igreja e pais e famílias, dedicamos tempo, sacrificamos tempo e também assim nos entregamos a Deus para conduzir os nossos filhos à presença de Deus, a viverem a plena certeza da salvação que Ele providencia. E lembramos que o principal sacrifício, a principal coisa que agrada a Deus, é morrermos para o pecado em arrependimento e nos agarrarmos àquele que se sacrificou por nós para nos dar a salvação. Dificuldade que os fariseus estavam tendo no tempo de Jesus, dificuldade que muitos têm ainda hoje. Deus quer que nos agarremos com fé naquilo que Ele providenciou no sacrifício de Cristo por nós pecadores. Que a Quaresma e todas as mensagens bíblicas nos lembrem isso. Que essa caminhada nos faça revigorados na certeza de que Cristo foi firme até o fim, ao sacrifício do qual Ele não recuou para nos dar a salvação. E esse foi o sacrifício pleno que agradou a Deus. Paulo diz isso, né? Que Jesus não julgou como roubar uma posição o ser igual a Deus, porque Ele era Deus. E quando Ele morre na cruz, Ele tem o ok de Deus, Ele tem a aprovação de Deus para aquela missão que Ele veio realizar por nós. Então, se a gente vai falar de obra e sacrifício, esse é o principal que agrada a Deus. E partindo disso, é nós nos agarrarmos a esse sacrifício que Cristo fez por nós e vivermos a nossa fé na sua presença, alimentados na sua palavra. Tal como Abraão, tal como os servos de Deus, seguindo o exemplo e a vida de Cristo. Sobretudo a vida que Ele nos dá por sua ressurreição, por sua vitória para todos nós. Que Deus nos abençoe nesta caminhada. Que Deus nos abençoe nessa reflexão. Que Deus nos abençoe no sacrifício realizado por nós, hoje e sempre. Amém.
Nos coloquemos em pé, irmãos. E a paz de Deus, que vai muito além de todo o entendimento humano, guarde os nossos corações e mentes na fé verdadeira em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar, irmãos. Queremos ofertar ao nosso Deus. Também é uma forma de servir e viver um sacrifício, quando nós entregamos, às vezes, os nossos bens para a obra do reino de Deus. Que possamos fazê-lo com alegria, com dedicação. Enquanto nós ofertamos, cantamos o hino 222 do Inário Luterano. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par. O vídeo estava em estado grave e ele então não resistiu e acabou falecendo também hoje. Alguns pastores também faleceram essas semanas e queremos incluir de modo geral todos aqueles que estão passando por dificuldades. Os nossos parabéns a todos os aniversariantes, e todos são lá da região de Anchieta, né? Todos aqui listados são lá da nossa congregação de Anchieta e amigos e vizinhos. Nós nos colocamos em pé. Se você tem algum pedido especial, coloque também diante de Deus nessa oração, e especialmente se prepare para participar da ceia, também falando com Deus da sua vida, nesse preparo necessário para a comunhão. Oremos. Onipotente Deus, santo e eterno Pai, mais uma vez te louvamos, te agradecemos através desse culto, por toda a boa dádiva que dás a nós, tuas bênçãos diárias para a nossa vida. Mas especialmente, Senhor, nos reunimos para louvar-te pelo teu santo amor por nós, praticado, realizado em Jesus, a tua obra de misericórdia e salvação, através do sacrifício de Cristo. Possamos nós também, não movidos por uma resposta apelativa, muitas vezes impulsionada por uma religiosidade vazia, ritualística,
mas com corações realmente convertidos, corações realmente quebrantados, nos colocar diante de Ti, dispostos a sacrificar nosso tempo, nossos dons, também nossos bens e nossa vida, para servir a Ti em amor ao Teu reino e amor ao nosso próximo, para que possamos Te servir através das ofertas, através dos nossos dons, do nosso tempo e presença, testemunho, tudo aquilo que nos proporcionas fazer nesse mundo, para nos apresentarmos também, ó Deus e Pai, a Ti, de modo que Te seja agradável. Mas tudo isso movido pelo Teu Espírito na fé em Jesus, crendo no sacrifício que Ele realizou por nós e nos dando a certeza de que estar na Tua presença não é algo que pague alguma coisa ou que compre alguma coisa, mas é uma resposta a tudo o que fizeste por nós, por amor e graça em Jesus. E que essa resposta seja, ó Deus e Pai, também sempre alegre, feliz e animada, disposta, para que assim possamos, como igreja, também cumprir o nosso papel nesse mundo de testemunhar o Teu amor às pessoas. Que façamos de boa vontade também a Tua obra, cada um de nós. Obrigado, ó Deus e Pai, pelos líderes, pelos pastores, por cada membro desta paróquia, desta congregação e de toda a nossa igreja, de toda a igreja cristã no mundo. Fortaleça cada um nas tentações, para que possam vencê-las agarrados a Cristo, que é o vencedor e que nos dá a sua vitória. Que possamos, ó Deus e Pai, também viver as provações e sermos exercitados nela, e também assim crescermos mais e mais na fé e na vida cristã. Que possamos levar os nossos filhos à Tua presença, não nesta prova que Tu já não pedes mais de nós, como pediste a Abraão, mas levá-los, ó Deus e Pai, à comunhão, ao conhecimento do Teu amor na Tua palavra, ao conhecimento de Jesus, a fé em Jesus, através da vida cristã, que muitas vezes requer sacrifício de tempo, dedicação, que muitos não estão dispostos a fazer. Toca o coração de cada um, transforma, muda isso, para que possamos ter tempo, para que possamos dedicar tempo para as coisas boas, que agradam a Ti, que edificam e que testemunham. Senhor, também entregamos nas Tuas mãos os irmãos e irmãs que sofrem, passam por tratamentos, por dificuldades, e aqui temos entregado sempre muitos irmãos muito amados, a tia Celina Ullig, o Donato Feltz, o Fauser von Rondon, a Lindinalva Reis, a dona Maria Pagung, o Roniel Tavares, a Valdinéia Modesto da Costa, que enfrenta um tratamento também de saúde difícil, nossa irmã Wanda Kerner, e também os irmãos aqui da congregação que passam por este problema da Covid, a Edileia Ludwig e também o Gabriel. Cuida deles, ó Deus e Pai, restaura também a sua saúde e a sua vida, bem como também a todas as famílias. A dona Regina Gomes, nossa irmã de Colatina, a Sirlene Constâncio, que é um pedido da Érica, lá de São Gabriel. Entregamos todos nas Tuas mãos e pedimos a Tua bênção, o Teu cuidado sobre todos aqueles que passam por essas dificuldades. Também as famílias enlutadas do irmão Elias Wolfgram, falecido essa semana, e do seu Antônio, falecido hoje de manhã. Consola, ampara cada um deles também no seu luto, na sua dor, na sua tristeza, para que assim, ó Deus e Pai, possam, na certeza da ressurreição e da vida eterna, também vencerem, passarem por esta provação, por esse momento difícil. Com alegria também, Senhor, agradecemos a Ti pelas vacinas que surgem, que foram também descobertas, para que pudessem nos trazer alento ao sofrimento, à angústia que essa pandemia nos traz há mais de um ano. Senhor, nós oramos, nós pedimos, e Tu, em Tua misericórdia e graça, tens, através de cientistas e médicos, providenciado aquilo que ameniza, que pode não ser ainda perfeito, mas Tu darás também a capacitação a todos aqueles que estão envolvidos para que possam ser melhoradas, aprimoradas, para que todos nós possamos estar também em segurança. Obrigado, ó Deus e Pai, por esta bênção, e que possamos também com seriedade, com disciplina, com responsabilidade, fazer aquilo que é de Tua vontade nesta campanha que também já começou. Obrigado, Deus e Pai, também pela vida dos aniversariantes de hoje, a Ingrid, a Shirley, a Renata, seu Manuel, o Descarde, a Helena e o Henrique. Todos que estão aniversariando, entregamos nas Tuas mãos, com gratidão, com alegria, a vida desses irmãos. Prepara-nos, ó Deus e Pai, para a vida eterna, não só numa caminhada de 40 dias de quaresma, mas em toda a nossa vida, em arrependimento e fé. Prepara-nos para a mesa celestial, preparada no céu para todos aqueles que creem em Jesus. E enquanto estamos aqui, possamos desfrutar também desta mesa,
através da comunhão na Santa Ceia, onde recebemos o corpo e sangue de Cristo para perdão dos nossos pecados, vida e salvação. Por isso, prepara cada coração em arrependimento e fé para esse momento também tão especial que temos aqui nesta comunhão. Tudo isso, tudo que está no coração de cada irmão e irmã, nós apresentamos a Ti, humildemente e na confiança e fé que Tu colocaste em nosso coração. E juntos rogamos, por Tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Convido vocês a, em preparação também ao momento da ceia, orarmos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Passamos, irmãos, a liturgia da ceia do Senhor, preparando para esse momento tão especial que Deus nos concede. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Podem sentar, irmãos. Chegamos ao momento da ceia. Todos que creem em Cristo como seu Salvador estão arrependidos de seus pecados e querem viver uma nova vida, fortalecidos também nessa comunhão, na ação do Espírito, e que creem assim de modo verdadeiro, também são convidados a participar conforme a instrução desta igreja. Eu convido os irmãos a virem de 2 ou 3 famílias, dependendo do tamanho, distanciados um do outro aqui na frente. Convido primeiro o Nelson para participar comigo e nós também servirmos. Enquanto isso, ouvimos algumas canções. Vinde, irmãos, porque tudo já está preparado. Estou tão pecador, confiando em teu divino amor, a teu convite chego aqui. Cordeiro Santo, venho a ti.
estado natural, a pura imagem eu perdi. Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, eu busco a paz. Desgraça e medo, mal me trazem, a tuas lutas me afligir. Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me acolherás, e a remissão concederás, pois ao teu sangue recorri. Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me salvarei, na tua graça esperarei, a tua bênção recebi. Cordeiro Santo, venho a ti. Cordeiro Santo, venho a ti. Muitas são as tempestades que ameaçam nos tragar, tentações e enfermidades, quando podem assombrar, mas nosso Cristo amado não nos deixa perecer. Sempre está ao nosso lado, pronto para socorrer. Mas nosso Cristo amado não nos deixa perecer. Sempre está ao nosso lado, pronto para socorrer. Nossa fé, Senhor, aumenta para orarmos sem cessar. Quando em meio à tormenta faz-nos a te clamar, mas nosso Cristo amado não nos deixa perecer. Sempre está ao nosso lado, pronto para socorrer. Mas nosso Cristo amado não nos deixa perecer. Sempre está ao nosso lado, pronto para socorrer. Esperando com certeza tua ajuda que nos faz superar dor e tristeza e viver contigo em paz. Mas nosso Cristo amado não nos deixa perecer. Sempre está ao nosso lado, pronto para socorrer. Mas nosso Cristo amado não nos deixa perecer. Sempre está ao nosso lado, pronto para nos socorrer. Fui batizado em meu Jesus, perdão e vida achei, feliz agora em sua luz, sem medo viverei. Ele é meu guia e protetor, o autor da minha fé, também me ensina com amor a bem firmar o meu pé.
é meu prazer, pois sei que me quer bem, para Ele vou aqui viver, e após a glória além. Fui batizado em meu Jesus, perdão e vida achei, feliz agora em sua luz, sem medo viverei. Ele é meu guia e protetor, o autor da minha fé, também me ensina com amor a bem firmar o meu pé. Servir Jesus é meu prazer, pois sei que me quer bem, para Ele vou aqui viver, e após a glória além. Servir Jesus é meu prazer, pois sei que me quer bem, para Ele vou aqui viver, e após na glória além. Fui batizado. Deus da graça, Deus da glória, unge-nos no seu poder, e a coroa da vitória. Nos coloquemos em pé, irmãos. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, Anunciais a morte do Senhor até que venha. demos graças ao Senhor nosso Deus e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças, porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça, que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Pode sentar, irmãos. Chamamos a todos bem-vindos a esse momento de culto, né, que nós temos aqui na igreja, agradecendo a presença e a participação de todos, ao Bruninho e a Gabi pela operação e a Lu também por nos ajudar na liturgia, né? E a todos os irmãos de longe e de perto que estão conosco, os irmãos presentes aqui, os irmãos também longe na internet, aí alcançando vários lugares. Estamos falando de Guarapari, no Espírito Santo. Eu sou o pastor Wallace, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Seja sempre muito bem-vindo. E durante a semana nós temos o nosso momento de devoção, às 7h30 da noite. Nós não vamos fazer nenhuma quermesse diária, né, de caminharmos, fazermos caminhadas de fé e demonstração de fé por aí, mas nós queremos sentar também dia a dia e meditar na palavra de Deus. Eu acho que isso é um proveito muito grande para a nossa vida. Então oferecemos também online esse momento devocional às 7h30 da noite, segunda a sexta-feira. Domingo nós temos o nosso culto presencial em Anchieta, aqui à noite como agora é, e online também às 19 horas. Hoje eu tinha lugares sobrando, mas eu lembro sempre que aqui seria bom sempre mantermos ainda as inscrições para não excedermos o número de pessoas, né? Domingo passado a gente teve assim a dificuldade de algumas pessoas não poderem vir, mas no final também sobrou lugar. Então também quem se inscreve não falte para a gente não ter esse problema. E agradecemos aí a seriedade também com essa questão. Eu estou gostando demais de saber quem vem na igreja antecipadamente, é muito bom, né? Vamos também sempre zelar por essa comunhão. Nós tivemos essa semana uma reunião muito importante, na sexta-feira, lá em Anchieta, com a diretoria paroquial, a representação da diretoria, de irmãos e o pastor Martinho,
irmãos que também são da comissão de construção da paróquia, lá de Campo Grande, junto com a nossa comissão de construção de Anchieta e junto também com a diretoria da nossa congregação, decidindo sobre o término do nosso templo. Então, alguns passos muito importantes foram traçados e ações para que nós, o quanto antes, possamos concluir o templo de Anchieta. Campo Grande está trabalhando para também investir ofertas especiais e doações aqui para a nossa congregação concluir lá. É um projeto paroquial e também a nossa participação é importante, com ofertas, com mão de obra, aquilo que é necessário para a conclusão desse templo. Foi traçado diminuir a torre mudou o projeto e a torre continuou meio comprida, né? Então foi unânime lá a decisão das comissões de tirar esse pedaço da torre acima da laje onde tem um buraco. Ali tem uma laje, será tirado então esse pedaço da torre, desmontado, para se fazer um acabamento mais bonito. E também se colocar as pedras das janelas, as janelas, pintura, e, se possível, colocarmos também o forro. O forro não é prioridade agora, mas a gente sabe também que se não colocar agora, Joel, depois fica difícil. É igual o vitral aqui, né, Lu? Nunca foi colocado, né? Então, tentamos terminar tudo de vez. Vamos ver se dá. Campo Grande vai ajudar, a gente vai ajudar. E, para tanto, foram marcados 2 mutirões. Dias 13 e 14 de março, vem uma equipe de Campo Grande, de Nova Betânia, da paróquia, e também a equipe daqui, de Anchieta. Vamos nos unir num grande mutirão para adiantarmos o máximo possível, né, São Joel? Dia 13 e 14 de março. O culto vai ser sábado à noite lá na casa de alguém. E o culto lá de Anchieta, né? E dia 10 e 11 de abril também. E o que nós pedimos a vocês, não só as ofertas para que os recursos que sejam possíveis à conclusão, mas também a mão de obra, né? A gente tem o apoio da paróquia, de pessoas da paróquia, não é justo nós não arregaçarmos as mangas. Então, quem puder, nesses dias, reservem essas datas para ir lá. As mulheres vão fazer um café, vão carregar um tijolo, alguma coisa assim também dá para fazer, e os homens vão meter a mão na massa lá, né? E eu vou tirar foto, né, Tarzan? Aqui eles falam que eu só vou lá tirar foto, né? Não, eu vou trabalhar também, né? A gente vai trabalhar lá. Então, a ideia é, com esses 2 grandes mutirões, nós praticamente terminarmos o templo, né? Se não der para terminar, mutirões sucessivos, né, São Joel, para a gente poder conseguir terminar. Então, todos são convidados a participar, reservem essas datas aí especiais, tá bom? É isso aí, uma abençoada semana a todos vocês, que Deus sempre nos traga de volta. Amanhã, então, às 7h30, nosso momento devocional. Deus abençoe a todos. Senhor, me refugio. Inclina-me os teus ouvidos. Não seja eu envergonhado. Precisamente ao teu lado. Pois eu pequei contra ti, por pensamentos e ações, palavras e ingratidões. Livra-me do